E aí, pessoal, a volta de Luiz Felipe Scolari e uma pergunta. O que Filipão irá de fato fazer no ambiente do Grêmio? Vamos falar sobre isso. Já circulam algumas informações da função de Filipão e nós vamos discutir, a partir de agora, este assunto. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Agora a hora é da LR Energia Solar, as placas solares para você pagar abaixo do que você paga. Imagine você pagando 85% a menos para o resto da vida com as placas solares da LR Energia Solar. É isso que pode acontecer. Já no primeiro mês, tu vai pagar muito menos. Então entre no link da descrição, converse com eles, fale que você veio aqui do CCD. Você vai ter descontos especiais da LR Energia Solar. Entre agora, converse com eles e tenha esse desconto para o resto da sua vida. Gente, Luiz Felipe Scolari, a lenda Filipão, está de volta ao Grêmio. E muitos gremistas que conversam comigo falam, e aí, CCD, o que ele de fato vem fazer no Grêmio? Filipão, aqui no Grêmio, sempre foi treinador. Todas as suas passagens, de alguma maneira, contribuiu. Nem que seja a última passagem que ele tentou contribuir e acabou demitido pelos jogadores. No triste ano de 2021. Deve ser pauta, inclusive, da coletiva hoje, que ele vai dar a partir das 13 horas, que nós vamos acompanhar ao vivo no Sala de Redação. Por que eu cito isso como algo que também foi importante? Porque ele tentou fazer o que todo mundo estava vendo e não conseguiu. E agora ele vai precisar chegar e fazer algo que evolua o Grêmio mais uma vez. Eu tive acesso a algumas informações sobre a atividade de Filipão nesse novo cargo de coordenador. A preocupação que todos têm dessa sombra Mano Menezes está completamente descartada. Filipão não tem nenhuma relação com o campo de jogo. Filipão não vai ser um coordenador que vá trocar grandes ideias com o treinador. Não é essa a ideia. Não é essa a lógica deste momento. Primeiro ponto, integração, futebol, categoria de base. Tentar enxergar com a sua capacidade jogadores que possam rapidamente servir ao departamento profissional. Depois, integrando isso, dando uma ideia de que tipo de atleta o profissional vai jogar para criar uma unidade, que se fala muito em teoria, o mesmo esquema tático da base no profissional. Aí muda o treinador, muda o esquema tático e se vai todo o trabalho. Então, não acredito muito nessa lógica, mas isso está escrito também como uma função do Filipão. Ele vai integrar os sistemas táticos. Não acredito muito nisso, mas está lá. O olhar jogadores me parece uma grande notícia, porque Filipão tem olho. Filipão participou lá nos anos 90 da evolução de muitos jogadores do Grêmio na base. Filipão participou também, quando esteve no Grêmio em 2014, de Arthur, de Everton, de Luan. Ele participou dessa construção e da utilização desses jogadores no time principal. Então, Filipão tem um olhar muito bom para esse tipo de situação, e essa me parece uma situação legal. A outra, e essa é uma novidade para mim, eu estava até ouvindo conteúdo do meu amigo Luiz Henrique Benfica da Band, o olhar para o perfil de jogadores contratados. E aqui me parece algo muito prático, porque o Grêmio ele está trabalhando numa linha de jogadores coadjuvantes, né, em crescimento, e é algo que a gente de alguma maneira pedia, para não ter aquele figurão que vem aqui só pelo dinheiro,
E Filipão, então, vai trabalhar no perfil deles, analisando e pegando o CDD, não só de número, e entregando um olhar de quem conhece futebol. Algo que está meio preocupante lá no meio do CDD, porque o Grêmio está entrando muito na era dos números sem entender outros pontos. Então, esse olhar um pouco mais do boleiro, do perfil do jogador, para entregar, além dos números, um atleta mais completo para a realidade do Grêmio. Isso me parece uma atividade muito importante. A pergunta que todos fazem, pô, faltam 6 meses para acabar a gestão. Aí tu traz o coordenador técnico depois de 2 anos e meio. Isso é política. Não é política. Não é certo. Não é certo que se demore 2 anos e meio para contratar um coordenador. Mas é necessário que se traga um coordenador. Então eu não posso traduzir isso em política, porque nós estamos, eu falo em política e as pessoas me perguntam, porque nós estamos em um ano eleitoral, eu não posso traduzir isso porque eu sei da necessidade do Grêmio de ter um coordenador do nível do Filipão e entregar ao Grêmio algumas situações que são importantes. Portanto, melhoria das categorias de base, como uma análise mais detalhada dos jogadores que vão para o profissional e uma espécie de lapidação desses nomes. A ideia de buscar e passar por ele também o perfil de jogadores que são analisados pelo CDD. O olhar clínico, o olhar do boleiro, o olho no jogo. O Filipão é gênio nisso, gênio. 2 atividades bem específicas. E quanto ao campo de jogo, ao futebol, ao time titular, Mano Menezes. Informações. Mano achou muito boa a chegada do Filipão e eles parecem muito integrados em construir um Grêmio melhor, o que é, para mim, a notícia definitiva. Mano e Filipão juntos pelo Grêmio, juntos pela força de um clube que precisa deles, que precisa desse olhar, que precisa do cuidado que não se teve com as finanças, não se teve com o tipo de perfil de jogadores nos últimos anos aí, sobretudo nos últimos 7, 8 anos. Então, este é o novo quadro do Grêmio. Essa é a atividade de Luiz Felipe Scolari. E hoje, detalhes importantes que nós vamos conseguir traduzir a partir das palavras de Luiz Felipe, que nós vamos trazer aqui no canal, sim, com toda a entrevista coletiva. Nós vamos ver ao vivo no Sala de Redação e depois vai ter um corte aí com as respostas que a gente separar ainda por volta de 3 da tarde aqui no nosso canal. César, Cidade Dias, falando de Grêmio, aqui no YouTube.